Olá, galerinha! Aqui é a professora Thalita de Educação Física e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria falando sobre tipos de esporte. Vamos lá? Então, na aula passada eu falei com vocês sobre diferenças entre jogos e esportes. Então, para a gente não ficar confundindo, por exemplo, e falar que queimado é esporte, a gente precisava saber o que que faz com que alguma coisa seja esporte e o que que faz com que alguma coisa seja jogo. Então, se tiver alguma dúvida em relação a isso, volta na aula anterior que tá tudo bonitinho, tudo explicadinho, tá bom? Mas aí a minha pergunta na aula de hoje é: você conhece muitos esportes? Bom, essa pergunta de nossa, será que tem muitos esportes? Quantos esportes tem? Como será? Esse senhorzinho aí da foto, ele se chama Manuel, chamava Manuel Tubino, porque infelizmente ele já faleceu. E aí ele parou e pensou, gente, mesmo a gente diferenciando jogos de esporte, mesmo tendo todas as regras, tem esporte pra caramba. E aí ele pensou, nossa, eu vou pesquisar sobre os esportes que tem pelo mundo e vou organizá-los num livro, que é esse que vocês estão vendo aqui à direita. Ele conseguiu colocar todos os esportes que existem no mundo? Provavelmente não, mas ele conseguiu organizar um número grande de esportes. Bom, mas Thalita, você falou que tem diferença entre jogo e esporte, que a característica do esporte é que ele tem regras fixas, então eu jogo as mesmas regras aqui no Brasil, no Japão, na Finlândia, né? E tal, mas como é que eu vou saber? Porque já que tem tanto tipo de esporte, como é que eu vou poder saber, diferenciar e tal? Então, olha só, galera, a gente tem esportes que eles são predominantemente, ou seja, eles exigem mais fisicamente, outros exigem mais mentalmente, outros são motorizados e outros têm apoios em animais e outros existem coordenação. Então, por exemplo, aqui na foto a gente tem um esporte que é o atletismo, que está representado aqui o Bolt. O Bolt, ele ficou durante um bom tempo sendo o homem mais rápido do mundo, porque ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas e tal. No lado no superior direito, a gente tem o hipismo, que é apoiado em cavalos. Embaixo do hipismo, a gente tem o xadrez. O xadrez, ele é um esporte, ele tem uma federação. Do mesmo jeito que a gente joga xadrez aqui no Brasil, a gente joga em qualquer lugar do mundo. Temos a Fórmula 1 como um exemplo de esporte motorizado. E aqui à esquerda de vocês, a gente tem um esporte paralímpico chamado bocha olímpica, que ele é um esporte que exige muita coordenação. Então, você está vendo esses atletas que estão sentadinhos aqui na cadeira de roda? Eles têm que pegar a bola e mirar na outra bola. Então, cada bola tem uma cor, cada cor é uma pontuação, e aí tem um espaço onde eles têm que jogar, empurrando uma bola com a outra, só jogando. Mas a gente não vai falar sobre esse esporte hoje, não, tá bom? Bom, para a gente poder organizar, porque eu acabei de mostrar para vocês que tem muitos tipos de esportes, então é bem complicado da gente falar sobre todos. Então já adianto a vocês que a gente não vai falar sobre todos nesse bimestre. A gente vai trabalhar dentro dos esportes olímpicos. E aí eu coloquei o símbolo das Olimpíadas para vocês. Mas vocês sabem o que isso significa? Esses aros coloridos? Vamos lá. Cada aro, ele representa um continente. Então, ó, olha só do ladinho aí o mapa mundi. Então, a gente tem a Europa, a África, a América, a Ásia e a Oceania. Os Jogos Olímpicos são jogos muito antigos. Eles existiam lá na Grécia, antes da gente ter toda a organização que a gente tem hoje em dia. Aí eles existiam, todo mundo jogava, porque se sabia que tinha no mundo, então pensa que naquela época a gente não sabia que tinham tantos continentes, não sabiam que tinha tantas coisas assim. Eles jogavam, inclusive eles paravam guerras para poder ter os jogos. Depois de muito tempo, aí passou, Jesus Cristo nasceu, teve a diferenciação antes de Cristo, pós-Cristo. Isso aí vocês podem pegar e perguntar para a professora de história de vocês, que ela vai explicar muito melhor do que eu. Então, a gente teve novos Jogos Olímpicos, que a gente chama de Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Esses jogos são os jogos que a gente vê acontecendo hoje em dia, que acontecem de 4 em 4 anos. Esse ano, os jogos aconteceriam em Tóquio, no Japão. Só que por conta da pandemia, eles foram adiados. Então, a previsão é que eles ocorram no ano que vem. Porém, galerinha, vamos voltar a falar dos esportes olímpicos e não da história dos esportes olímpicos. Os últimos Jogos Olímpicos que aconteceram foi aqui no Rio de Janeiro, em 2016. Lembra que eu falei para vocês que os Jogos Olímpicos eles acontecem de 4 em 4 anos? Então, 2020 menos 4, 2016. Eles aconteceram aqui no Rio. Para a gente falar sobre os esportes olímpicos, a gente vai usar a lista dos esportes olímpicos do que aconteceram no Rio de Janeiro em 2016. Então, numa forma geral, alguns esportes eles não mudam porque eles são clássicos nos Jogos Olímpicos. Por exemplo, o atletismo, que é um dos esportes mais antigos que tem no mundo. Todos os jogos vai ter as provas de atletismo. Natação, que também é um dos esportes mais antigos do mundo. Também a gente vai ver em todos os Jogos Olímpicos. Porém, quando os jogos acontecem numa determinada cidade, a cidade pode sugerir 2, 3 esportes para poder serem incluídos na lista de jogos daquele ano. Por isso que a gente está trabalhando com os jogos específicos, a lista de jogos do que aconteceu nas Olimpíadas do Rio de 2016. Mas a grande maioria desses jogos, desses esportes, né? Eles acontecem todos os Jogos Olímpicos, ok? Então vamos lá. Eu não vou falar cada um para vocês. A lista de esportes dos Jogos Olímpicos de 2016, ela está aqui dividida em 2 grupos e foram 43 esportes. Então, se eu for falar sobre todos eles nesse momento, a nossa aula vai ficar super grande. O que eu quero que vocês façam? Olhem bem essa figura que começa com atletismo e termina no triatlo. Olhou? Fotografou? Então, agora olha a outra figura. Olhou? Fotografou? Então, agora vocês vão escolher 3 esportes que apareceram na outra slide, nesse slide, para vocês darem continuidade à tarefa lá na plataforma, certo? Então, a aula de hoje, ela vai terminar por aqui. A gente vai para a plataforma, responder as questões sobre a aula de hoje e não esquece desses 3 esportes que eu pedi para vocês verem. Por quê? Porque vocês vão precisar deles para poder responder questões lá na plataforma, tá bom? Bom, galera, por hoje é só. Beijos, beijos, beijos. Tchau!